A história do progresso e o esquecimento das coisas simples. O mundo antes dos telas. Há muito tempo, antes de smartphones, redes sociais e carros autônomos, o mundo era diferente. As pessoas viviam em aldeias pequenas, cultivavam a terra com as próprias mãos, contavam histórias em volta de fogueiras e viam o céu estrelado sem filtros. As crianças corriam descalças pela grama, os idosos sentavam-se à porta das casas para ver o pôr do sol, e todos tinham tempo para ouvir um amigo contar uma história sem interrupções. Era um tempo em que o silêncio ainda tinha valor. A faísca da invenção, um menino chamado Lucas, curioso e apaixonado por como as coisas funcionavam, cresceu, assistindo seu avô consertar relógios antigos, lanternas de querosene e até um rádio de válvula. Certa noite ele perguntou: "Vovô, como tudo isso funciona?" O velho sorriu, pegou sua mão e disse: "Tudo começou com uma pergunta e termina com outra. O que importa mais na vida?" A partir daquela noite, Lucas decidiu entender o mundo das máquinas. Começou com fios, pilhas e interruptores. Depois, aprendeu sobre computadores, satélites e inteligência artificial. Com o tempo, tornou-se um dos maiores engenheiros do século. Ele ajudou a criar cidades inteligentes, robôs que cuidavam de idosos e até sistemas que traduziam idiomas em tempo real. O mundo mudou, rápido demais. O avanço que engoliu o tempo de Lucas. Viajou pelo mundo, mostrando suas invenções. Cidades inteiras foram conectadas por fibra óptica. As pessoas podiam falar com alguém do outro lado do planeta com apenas um toque. Mas algo estranho começou a acontecer. As crianças não brincavam, mas na rua. Estavam presas dentro de telas. Os adultos andavam nas ruas olhando para celulares, esquecendo de olhar nos olhos uns dos outros. As conversas eram substituídas por mensagens frias e curtas. Lucas notou que muitas pessoas sabiam tudo sobre celebridades, mas nada sobre si mesmas. Sabiam como usar aplicativos, mas havia quem não soubesse consertar um vaso sanitário ou plantar uma árvore. Na escola, as crianças escreviam com teclados, mas mal conseguiam segurar um lápis. Na igreja, os jovens tiravam fotos do culto, mas não se lembravam da mensagem pregada. O progresso trouxe conforto, mas também distração, o silêncio entre os sinais. Certa vez, Lucas voltou ao vilarejo onde cresceu. Tudo parecia tão quieto, sem buzinas, sem notificações, sem luzes piscando. Sentou-se na mesma cadeira em que seu avô costumava ficar, olhou para o céu cheio de estrelas e sentiu algo estranho. Saudade. Saudade do som de um riacho, da risada de uma criança correndo, do cheiro da chuva no chão quente. Saudade de ouvir uma história sem estar pensando no próximo vídeo. Foi ali que percebeu. O problema não era a tecnologia. O problema era como as pessoas a usavam. Um novo chamado. Lucas resolveu fazer algo diferente. Criou um projeto chamado Raízes no Futuro. Um movimento para ensinar às crianças não só programação e robótica, mas também jardinagem, música, meditação e oração. Começou a ensinar os jovens a olharem para as estrelas, não nas telas, mas no céu. Criou aplicativos que incentivavam as famílias a jantarem juntas sem celular. Desenvolveu jogos que faziam as crianças saírem de casa para explorar o mundo real. Escreveu livros falando sobre a importância de ouvir o coração, além dos sons da tecnologia. E assim, lentamente, algumas pessoas começaram a lembraram de olhar nos olhos, de abraçar sem pedir licença, de ouvir uma história sem interromper, de parar para sentir o vento no rosto. O retorno às raízes. Anos. Depois, Lucas estava velho, mas feliz. Seus netos corriam pela casa, brincavam com cachorros, liam livros e às vezes até ajudavam a consertar um brinquedo com martelo e prego.
E numa noite tranquila, enquanto olhava para o céu estrelado, lembrou das palavras do avô. Tudo começa com uma pergunta e termina com outra. O que importa mais na vida? E agora, ele sabia a resposta. Não é o quanto você sabe, é o quanto você ama. Não é o que você tem, é o que você vive. E não é a velocidade do mundo, mas o ritmo do seu coração. Vede, pois, como andais circunspectamente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15, 16. Uma história emocionante para crianças e adultos, lembrando que a tecnologia pode nos aproximar do futuro, mas é a simplicidade que nos mantém humanos. Compartilhe com alguém que gosta de histórias da Bíblia.